Então, abro a Assembleia, né, conforme o João já nos indicou aí os passos, né? Eu abro formalmente a Assembleia, fazendo a leitura do edital de convocação. Edital de convocação, Assembleia Geral Extraordinária. A Associação dos Participantes de Planos Previdenciários da Fundação CE, a PAR-RS, através de seu presidente, convoca todos os associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 3 de agosto de 2023, com primeira convocação às 18 e segunda convocação às 18h30, na forma telepresencial, com acesso à sala virtual mediante link a ser enviado aos associados através do e-mail cadastrado junto à PAR-RS. Pauta. Ponto 1. Apresentação de propostas discutidas no grupo de trabalho de revisão das normas da Previdência Complementar. Ponto 2. Deliberação pelo ajuizamento de ação civil pública em face da elevação no custeio dos planos únicos CE e 2 RGE. Porto Alegre, 31 de julho de 2023, Sandro Rocha Pérez, presidente da APAR. Por exigência estatutária, nós devemos escolher o presidente dessa Assembleia. Tá? Para agilizar o processo, eu me apresento, né, como candidato aí para presidir os trabalhos. Coloco em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Ok, aprovado. Obrigado. E também nomeio o secretário-geral Marco Adílios Moreira Garcia para secretariar os trabalhos dessa Assembleia. Ok, Marco? Bom, como vocês viram, né, são 2 pontos de pautas com propósitos bem diferentes. Né? A gente até optou por fazer assim, né, devido ao acúmulo, né? O pessoal já estava requisitando saber algumas informações do que está acontecendo em nível nacional, e nós temos essa deliberação para fazer. Então, são 2 pontos bem diferentes, né, com objetivos diferentes, um de informação, outro de deliberação. Sendo assim, nós faremos a seguinte sistemática, né? Vamos abrir cada um dos pontos, fazendo as apresentações, e após as apresentações, vamos abrir um tempo para responder perguntas ao final deles. Né? E aí passamos para o ponto seguinte. As perguntas, elas devem ser feitas pelo chat. Né? Acho mais tranquilo, à medida que a gente vai já fazendo as apresentações, vai surgindo as dúvidas, vocês já vão escrevendo, e ao final a gente vai selecionando as perguntas, agrupando, enfim, para os nossos palestrantes responderem. Então, nós não vamos estar com o mecanismo da mão, tá? E sim utilizando o chat, por ser mais eficaz numa assembleia desse tamanho. Bom, para a apreciação do ponto 1, que são a apresentação de propostas discutidas no grupo de trabalho de revisão das normas da Previdência Complementar, o governo federal emitiu um decreto onde instituiu um grupo de trabalho, né, com entidades significativas da sociedade, entre as quais a ANAPAR, a qual é a nossa representante nacional, para revisar as normas do setor. Né? Então, esse trabalho está em pleno andamento e estabelecido alguma prioridade. Né? E, dentre as prioridades, 2 temas. O tema do equacionamento de déficits e, junto, contribuições extraordinárias, e o tema de retirada de patrocínio. Né? Então, nós vamos abordar esses 2 temas aqui. Como primeira abordagem, vamos para o equacionamento de déficit e contribuição extraordinária. Bom, para a nossa satisfação, né, nós temos o indicado da ANAPAR para fazer parte dessa subcomissão, o José Roberto Ferreira, nosso conhecido, já fez uma live aqui conosco, né, consultor da APAR,
E tão logo eu comuniquei de que a gente faria uma divulgação dos trabalhos que estão acontecendo, ele próprio se prontificou aqui a nos relatar a parte referente à sua participação lá, que são a questão dos equacionamentos do déficit, né? Agradeço muito a disponibilidade do José Roberto, a gente sabe o quanto a agenda dele é completa, é carregada, muito mais agora em pleno andamento dos trabalhos, mas, enfim, ele achou um tempo aqui para nos atender, nós ficamos muito, muito satisfeitos e muito agradecidos pela sua disponibilidade. De pronto, passo a palavra para o José Roberto para seus esclarecimentos para nós. Obrigado. Boa noite a todas, a todos. Uma satisfação muito grande a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a administração da APAR, né, por essa circunstância, né, e nessa oportunidade eu gostaria de compartilhar com vocês o que nós estamos acompanhando e procurando colaborar no âmbito da comissão mencionada pelo presidente Sandro, e para facilitar a minha abordagem, até ser mais objetivo em respeito à agenda de todos, eu vou me valer aqui de uma apresentação bastante objetiva, ela não é extensa, mas eu acho que vai facilitar aí a compreensão e o acompanhamento por parte de todos. Acredito que já esteja aparecendo para todos, ok? Começou a aparecer aqui, tá ok. Ok, obrigado. Bom, então, retomando, foi mencionado pelo presidente Sandro que houve uma iniciativa do governo federal no sentido de estabelecer a criação de um grupo de trabalho. Isso se deu por meio do decreto 11.543, e esse grupo de trabalho tem por objetivo promover uma revisão normativa do arcabouço regulamentar, né, vinculado basicamente aos assuntos relacionados ao Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, o foco são as resoluções do CNPC, e esse grupo de trabalho, ele é um grupo multidisciplinar, tem várias representações da sociedade civil e do governo federal. Dentre essas representações tem a ANAPAR, e esse grupo de trabalho, ele por meio desse mesmo decreto, ele se organiza também por meio de subcomissões. Então, nesse primeiro momento foram 3 subcomissões, 2 já estão em funcionamento. A subcomissão 1, na qual eu faço parte, represento a ANAPAR, ela vai tratar de equacionamento de déficit atuarial relativo ao exercício de 2022. Esse é o seu tema principal, né? Além de mim, integram também como representante da ANAPAR o senhor Luiz Felipe Leal da Fonseca Júnior. Estamos juntos, né, nesse trabalho, já houve algumas reuniões dessa subcomissão, e meu objetivo aqui é trazer para os senhores e senhoras o status desse assunto, em qual estágio ele se encontra, para que a gente possa trocar percepções e, na medida das minhas possibilidades, prestar esclarecimentos. Essa subcomissão 1, ela trouxe como referência inicial, de fato, a questão do tratamento do equacionamento dos déficits de 2022. Essa é uma preocupação original, né, e consta, como eu disse, do decreto. No entanto, o mesmo decreto, ele oportuniza que o grupo de trabalho, por intermédio das suas subcomissões, possa incluir outros temas que tenham relação e guardem algum tipo de referência com os assuntos relacionados à revisão normativa. Então, de pronto, a subcomissão 1, ela, além de tratar do equacionamento dos déficits de 2022, e já antecipo que tipo de tratamento a que se refere as expectativas desse grupo de trabalho, resgatar que houve, em 2022, a edição de uma resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar, de número 55, que permitiu que as entidades de previdência pudessem, facultativamente, tratar o déficit de 2021, esse déficit por força das normas em vigor, né, resolução número 30, ele poderia ser por força dessa norma, resolução 55, ele poderia, ao invés de ser elaborado o seu plano de equacionamento durante o exercício de 2022, houve, por meio dessa norma, a possibilidade desses equacionamentos serem postergados para dezembro de 2023.
Então, e muitas entidades assim o fizeram, aquelas que julgaram conveniente, necessário, e a lógica disso é exatamente a intensidade, né, o grau de relevância que esses planos de equacionamento têm em relação a níveis de comprometimento crescentes, particularmente em relação aos benefícios dos assistidos. Então, essa norma de 2022, ela trouxe essa possibilidade, e o que se pretende com o grupo de trabalho é estender não apenas ao equacionamento, né, aos equacionamentos de 2022, um tratamento similar, mas também permitir que os próprios equacionamentos de 2021 possam também ter um alongamento, uma postergação, e a gente vai explicar aqui o porquê, né? Mas foi adicionado a esse trabalho, além de rever esse equacionamento, a revisão da própria norma que trata da destinação de resultados de equacionamento de déficit, no caso, a resolução CNPC número 30. Então, esse foi mais um elemento adicionado ao trabalho da subcomissão. Mas houve mais um assunto da maior relevância, e esse assunto está muito vinculado aos propósitos que foram tratados pela própria equipe de transição governamental, que diz respeito à possibilidade, quer dizer, a análise de viabilidade de diferimento de todos os planos de equacionamento em vigor. A motivação é a mesma, né? O nível de comprometimento dos benefícios, existem planos de benefícios hoje que, independentemente da faixa de renda, nós, na comissão, nós tomamos conhecimento de referências trazidas, né, levadas, aliás, pela Previc, nas quais níveis de renda de 8 mil e poucos reais, 20 e poucos mil reais, quer dizer, não são valores pequenos de complementação, esses eram valores brutos e os valores líquidos eram zero, né, nesses casos, todas essas faixas de benefício. Por quê? Por conta de planos de equacionamento que se acumularam e comprometeram todo o benefício do assistido, e isso não é razoável. Então, quando se fala em diferir os planos de equacionamento, é exatamente para oferecer um mínimo de alento financeiro para esses assistidos, e também para os participantes, por que não? Para que se possa, pelo menos durante um período, esse alento financeiro possa vir a trazer algum tipo de impacto positivo para esses participantes e assistidos, e nesse meio tempo que haja a rediscussão da norma que trata das regras de equacionamento, para que quando esse processo de equacionamento retornar, ele ocorra em bases mais adequadas. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso, tá? Então, basicamente, a subcomissão acabou tendo 3 grandes objetos, né? E para isso foi ajustado uma estratégia para enfrentar esses assuntos, né? O primeiro deles, que é a postergação voluntária, facultativa dos equacionamentos de déficits apurados ao final de 2022, ele tem a sua urgência porque esses déficits, com base na atual norma, resolução número 30, o plano de equacionamento eles têm até 31 de dezembro de 2023 para serem elaborados, aprovados e implementados em 2024. Então, é claro que, se a intenção é fazer uma postergação desses planos de equacionamento, essa norma também ela tem urgência. Então, a ideia é que ela seja levada, né, submetida ao CNPC ainda em agosto, exatamente pela sua urgência, e que ela venha com um aperfeiçoamento ainda em relação à norma que eu mencionei anteriormente, que é a CNPC 55, que trata dos déficits de 2021, que aquela norma ela limita essa possibilidade de diferimento dos planos de equacionamento aos resultados vinculados aos títulos públicos federais, quer dizer, são uma parcela da carteira das entidades de previdência. E a ideia, nesse caso, quando se trata dos resultados de 2022, é que essa possibilidade seja estendida a toda a carteira de investimentos, né? Aos resultados relacionados a toda a carteira, quer dizer, todo o déficit apurado em 2022, que ele possa ser diferido por algum tempo, para que se aguarde essa nova norma e se tenha um melhor tratamento. Então, a ideia é que isso aconteça ainda no mês de agosto, mas existe um outro assunto que é da maior relevância também e urgência, que é o diferimento dos planos de equacionamento. Então, como a motivação é a mesma, né, a trazer algum alívio financeiro para os participantes e assistidos, a ideia é que esse assunto, né, o diferimento dos planos de equacionamento, eles também ocorram o quanto antes. Então, aprovada essas duas normas, relacionadas à postergação facultativa e voluntária dos déficits, né,
e consequentes planos de equacionamento relacionados a 2022 e o diferimento dos planos de equacionamento em vigor, né, são duas coisas diferentes, que essas normas elas fossem imediatamente submetidas ao CNPC, e tão logo o CNPC iniciasse processo de análise enfim, até a aprovação dessas normas, já de pronto se iniciaria o trabalho de revisão da resolução CNPC número 30. Então, a ideia da postergação da apuração dos resultados, né, e aplicação dos planos de equacionamento, é que eles viessem a ocorrer em 2024, então você teria todo o ano de 2024 para poder tratar todos os déficits acumulados, não só 2021 e 2022, mas todos os déficits, a partir de uma nova norma, e normalmente os planos de custeio eles são implementados no ano de abril, né? Então você tem uma possibilidade de até abril de 2024 já você ter uma nova norma, uma nova resolução número 30, revista, aperfeiçoada, para que pudesse ser aplicada em relação aos resultados que viessem a ser apurados. E aqui já faço o esclarecimento. Por que que uma nova norma pode trazer um alento e por que que isso permitiria até esse diferimento dos planos de equacionamento? Porque um dos maiores problemas, né, da norma atual é que ela estabelece um prazo de financiamento desses equacionamentos, 1,5 vezes a duração do passivo dos planos, e esse prazo, com base em estudos técnicos devidamente fundamentados, ele pode ser bastante elastecido. Quando você aumenta sobremaneira esse prazo, naturalmente sempre preservada a solvência do plano, mas quando você aumenta sobremaneira esse prazo, as alíquotas de contribuição extraordinárias podem ser muito reduzidas. Então, a ideia é exatamente essa, se rever essa métrica de financiamento de 1,5 vezes a duração do passivo para que os planos de equacionamento possam ser implementados e retomados em condições mais adequadas. Então, essa norma ela estaria sendo aprovada até o final deste ano para ser aplicada já no ano de 2024, assim como haveria essa postergação dos equacionamentos de 2021 e 2022, e aquela suspensão, aquele diferimento dos planos de equacionamento, quer dizer, o estoque, né, antes de 2021, todas as contribuições extraordinárias relacionadas aos planos de equacionamento anteriores a 2021, que fossem todos eles consolidados e um único déficit, mais o resultado que vier a ser apurado em 2023, 2022, a expectativa para 2023, e as expectativas para 2023 são positivas, então um resultado positivo pode, inclusive, amenizar esse estoque de déficits, mas que esse estoque já fosse tratado como um todo a partir de 2024, sob a lógica, né, a norma, de um novo nível, uma nova métrica de equacionamento que pudesse ser mais suportável pelos participantes assistidos. Essa é a estratégia e essa é a lógica que está em curso no âmbito da subcomissão, né? E como se encontra nesse momento os três assuntos, dada essa estratégia? Bom, em relação ao equacionamento de déficits, aparentemente está ok. Por que aparentemente está ok? Porque esse assunto ainda não tomou, apesar da urgência, ele ainda não tomou o devido espaço de atenção, porque a prioridade tem sido outro assunto, né? E não é a revisão da resolução 30, por óbvio. A revisão da resolução 30 ela vai ocorrer tão logo seja superado tanto a questão do tratamento do equacionamento dos déficits de 2022, quanto a possibilidade de diferimento temporário e facultativo das contribuições extraordinárias em estoque. Por isso, a resolução número 30 ainda não foi iniciada, né, a sua análise. Então, o assunto realmente que tem tomado a atenção da subcomissão é o diferimento temporário e facultativo das contribuições extraordinárias, e é um tema que a gente tem ouvido algumas notícias e algumas publicações, mas a gente precisa trazer aqui para vocês com clareza o que de fato está acontecendo. O fato é o seguinte: esse assunto ele tem apresentado um nível bastante controverso de opiniões e, no limite, ele tem enfrentado muitas resistências, né? O que aconteceu desde o início, desde a primeira reunião da subcomissão? A Previc apresentou uma proposição inicial de suspensão, né, diferimento temporário até abril de 2024, do total de contribuições extraordinárias em vigor, quer dizer, de todos os planos de equacionamento vigentes
e implementados até 2020, relacionados até 2020, né? E o que foi apresentado pela Previc, na nossa avaliação, se mostrou uma proposição muito adequada, responsável e devidamente fundamentada em termos técnicos, sempre preservando a questão da liquidez, da solvência do plano, e sempre tornando um processo facultativo, quer dizer, respeita, né, todo o exercício de governança que é atribuído às próprias entidades. Então, não atropela, não impõe, coloca de uma forma facultativa e exige, caso a entidade deseje tomar essa medida, né, de suspensão de todos os planos de condicionamento, suspensão temporária, quer dizer, um diferimento, que isso ainda seja suportado por estudo técnico. Então, é uma medida responsável, seria realmente um alento, seria a suspensão de todos os planos de condicionamento, esse diferimento seria de todos os planos de condicionamento em vigor, e, de fato, na nossa opinião, é uma proposição muito adequada. No entanto, essa proposta só contou com o nosso apoio, né? Além da própria Previc, né, que apresentou a proposição, somente nós apoiamos e estamos muito seguros de que a proposta ela é uma boa proposta, adequada, razoável, sustentável e defensável. Então, estamos muito seguros de que é uma boa proposição. Mas não foi essa a opinião dos demais integrantes do grupo, né, representantes tanto da sociedade civil quanto do próprio governo, né? E do governo, o que houve foi uma tentativa de ajuda por parte do secretário de Previdência, bastante sensível ao tema, e que sugeriu como uma forma de tentar fazer com que o assunto avançasse, que ao invés do diferimento total, né, quer dizer, de todo o estoque de planos de equacionamento em vigor, que foi a proposição da Previc, que a ANAPAR defende, o secretário sugeriu o diferimento, então, de 50% dos planos de equacionamento, né? E esse caminho, ele foi, inclusive, de alguma forma, impulsionado até por um estudo alternativo que foi produzido pela APEP, né, associação que representa os patrocinadores das entidades de previdência, com o apoio da ABRAP, né, associação que representa as entidades de previdência. Só que esse estudo ele trouxe um olhar, na minha opinião, tecnicamente enviesado, né? É mais ou menos assim, como se esse diferimento por alguns meses dos planos de equacionamento, eles significassem uma espécie de perdão, né? E ao invés de um diferimento, fosse uma suspensão permanente para fins das métricas de apuração de solvência. Então, na minha opinião, tem um equívoco e um viés que a gente colocou com clareza, mas não tivemos a capacidade de convencer todos os demais integrantes da subcomissão, que ainda está muito preocupada, né, com os impactos, com os efeitos, com o recado que se passa para o sistema, se não seria um afrouxamento, se não poderia trazer algum risco de liquidez dos planos, e depois, na retomada desses planos de condicionamento, se não teria um custo político muito elevado, né? Apesar de toda a discordância nossa em relação a essas preocupações, o fato é que não houve, no grupo, um maior consenso, e por esse motivo o secretário sugeriu, ao invés de diferir 100%, diferir 50%. Então, a Previc, com base nisso, ela elaborou uma segunda minuta de resolução, considerando esse 50% de diferimento facultativo, voluntário, né, das contribuições extraordinárias em estoque. No entanto, mesmo com esse esforço, não houve um apoio explícito nem da APEP, nem da ABRAP, nem dos demais órgãos de governo. Exatamente por esse motivo, essa reunião ela ocorreu na última reunião do grupo de trabalho, não mais da subcomissão. O assunto ele não avançou, exatamente por falta de convergência em relação à possibilidade da sua implementação. E aí eu encerro a minha apresentação já, me desculpando, porque eu sei que eu acabei me estendendo um pouco, mas eu acho que se a gente não passar a informação com nível mais amplo de detalhamento, a gente acaba não respeitando tanto a atenção de vocês quanto a oportunidade que nos está sendo concedida. Então, eu vejo um grande risco no status dessa discussão, né? O risco é o seguinte: se já há alguma incompreensão, se já há alguma resistência, e não é pouca, dos representantes que integram essa subcomissão, no que diz respeito à conveniência da norma, se houver uma demora, essa demora ela vai fazer com que a norma ela vai perdendo cada vez mais a sua eficácia. Então, percebam que se ao invés de ser aprovada em agosto, se a norma for aprovada em setembro,
ela vai ser publicada de setembro para outubro. A entidade de previdência ela vai ter que contratar esse estudo, possivelmente no mercado, de outubro para novembro. Ela vai ter de novembro para dezembro para avaliar se é o caso ou não de diferir esses planos de equacionamento acumulados, e caso venha a aprovar, a eficácia da norma vai se dar por 3, 4 meses no máximo. Então, é um prazo muito curto para tamanho e esforço de todas as partes, na minha avaliação, né? Isso quer dizer que aqueles que já não são favoráveis à norma podem acabar se valendo exatamente dessas dificuldades e do percurso de prazo que já está acontecendo para levantar essa questão e demonstrar que a norma, de fato, ela já não faz sentido, pode chegar a um ponto de não fazer mais sentido, e isso pode resultar na sua não implementação. Eu temo que isso venha a acontecer, né? Então, apesar de expectativas que foram criadas, né, e às vezes acontece isso mesmo, mas a gente precisa ser muito claro, né, com os senhores, com as senhoras, né? Assim, pessoalmente, eu acho que são remotas as chances de prosperar a aprovação dessa suspensão, desse diferimento temporário dos planos de equacionamento, e ainda tem um efeito colateral, né? Quanto mais demorar a avançar essa discussão, mais demorado fica a discussão dos outros dois assuntos, né? Se a gente travar nessa discussão, a gente não avança nem com os déficits de 2022, para tentar oferecer um tratamento como ocorreu com 2021, e trouxe um impacto muito positivo para muitas entidades e muitos planos por consequência, para muitos participantes e assistidos que deixaram de implementar um plano de equacionamento relacionado a 2021, poderia se fazer o mesmo para 2022 e aguardar os novos normativos, né? Mas se esse assunto aqui não avançar, além dele ir perdendo o sentido, as outras duas normas também não saem do lugar. Então, o tempo aqui ele não nos ajuda, e nesse momento a gente está numa situação de estacionamento, quer dizer, estamos parados, quer dizer, o assunto não avançou, não houve ainda uma nova reunião da subcomissão, e a gente, infelizmente, se encontra num compasso de espera. Da minha parte era isso, eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e me coloco à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Obrigado. Bom, nós é que agradecemos, Zé Roberto. Muito obrigado pela tua apresentação e também pela tua disponibilidade aí de ainda ficar aí respondendo as perguntas que surgirem, né? A gente ressalta, pede que não dê bola, tem alguns tentando bagunçar a nossa reunião, mas a gente vai tá passando por cima disso. Vão preparando as suas perguntas no chat. Eu gostaria, sobre esse ponto, sobre a fala do Zé Roberto, colocar aqui, até para vocês refletir e fazer as perguntas para o Zé Roberto depois. No nosso caso, tá, aqui, nos planos da Fundação, plano único e plano RGE2, né, a Fundação optou por fazer o equacionamento de déficit. Essa é a nossa grande discussão, é o ponto depois, é o engate, inclusive, por isso que a gente tentou, já colocou os dois pontos juntos, né, para a gente ter a ideia do contexto. Então, o que disse o José Roberto? Os equacionamentos de 2022, que, para nós aqui, o CE-PREV tem um déficit significativo, mesmo se optasse pelo valor mínimo, seriam mais de 400 milhões, lembram a última live que a gente apresentou esses valores. O plano único tem mais de 200 e poucos milhões para recuperar o déficit, né? E o RGE2, mais um déficit também. Então, nós temos 3 planos, os 2 que já tiveram contribuição extraordinária esse ano, que começaram a pagar em abril, mais o CE-PREV, que pela decisão judicial, tudo que for déficit a partir de 2021 tem que ser equacionado paritariamente, né? Esse 2022 nos traz a notícia, o José Roberto, né? Está muito bem encaminhado, é muito provável
né? Já pode sair agora em seguida a decisão que se aceite, então, diferir, ou seja, né, se retarda um ano a aplicação desse equacionamento de déficit, e mais do que isso, se faz esse equacionamento à luz de uma nova legislação, que, naturalmente, como disse o José Roberto, vai ser levado em conta a questão dos prazos, coisa e tal, né? Então, sob uma outra ótica. Naturalmente, confiamos nós pelo trabalho das pessoas lá envolvidas, mais benéfica a nós participantes. Mas qual é o contexto das negociações que lá estavam e que começaram lá? É que, para a grande maioria dos planos no Brasil, não houve equacionamento de déficit em 2021. Eles partiram praticamente desse pressuposto e aplicaram 2022 como já havia acontecido em 2021. Acontece que aqui, para nós, na Fundação, a Fundação não quis postergar esse... E cobrou, e está cobrando as contribuições extraordinárias, né? Então, e aí, pelo fato dela estar cobrando as contribuições extraordinárias, e porque ela não quis retardar o equacionamento de déficit, cai na outra situação o diagnóstico do Zé Roberto. Acha muito difícil que as contribuições extraordinárias que já estão sendo cobradas deixarem de ser cobradas, seja ela de forma total, seja ela a parte de 50%, que o secretário de Previdência, numa medida lá de tentar contemporizar lá, coisa e tal, tentar ganhar, bom, então vamos por 50%, nem isso pode estar passando. Então, olha o tamanho da prejuízo que teve o pessoal do Plano Único ECE e do RGE2. Poderiam estar hoje na expectativa, vamos dizer assim, no escaninho daquele déficit não que foi diferido, 21, 22, mais 23, que a gente está vendo agora com resultado positivo, que é de se esperar, nós apostávamos que a economia ia melhorar, está melhorando, e, consequentemente, como os resultados da própria Fundação tá melhorando. Então, não era para ter havido a contribuição extraordinária, junta os resultados de 21, 22 e 23 e avalia isso sob a ótica de uma nova resolução. Não é isso que vai acontecer para nós, pela decisão que aconteceu de abrir mão do que poderia, do uso da resolução 55, né? Então, essa análise abastece o ponto 2. Esse é o link depois que nós vamos partir para o ponto 2. Bom, antes, como complemento a esse ponto 1, né, está um agente noticial que está acontecendo na outra subcomissão, que é sobre a retirada de patrocínio. Bom, diferente da comissão 1, né, que é o José Roberto até nos colocou já tendências de votação, isso passa, isso pode passar, eu acho que passa, tá? Né? Já nessa subcomissão ainda nós não temos essa tendência, não houve um debate mais formal, né, de uma proposta, né? A gente está se abastecendo aqui dos relatos feitos na plenária da ANAPAR na quinta-feira passada, também teve a apresentação do José Roberto lá, mas teve da Cláudia Ricaldoni, que é a exemplo do José Roberto, a escolhida pela ANAPAR para fazer parte da comissão junto com a Renata Moura. Né? Então, lá, ela apresentou, né, e a gente recomendou, divulgou muito o link aqui dos nossos grupos, para aquelas pessoas que assistiram o vídeo, não vai haver nenhuma novidade o que eu vou apresentar aqui para vocês, mas o fato é que hoje, ainda nessa subcomissão, nós temos uma proposta da ANAPAR, tá? Uma proposta da ANAPAR, que vai ser apresentado, já foram feitas algumas discussões assim de conceitos, coisa e tal, mas sem uma previsão, isso passa, isso não passa. Essa proposta da ANAPAR, ela está baseada nos seguintes princípios, né? Primeiro que a retirada de patrocínio, ela deveria ser, ou deve ser, uma exceção. Do jeito que está hoje montado
a legislação atual, que é a Resolução 53, que facilita muito a retirada, há uma regra, não é mais exceção. Tu privatiza e depois tu retira o patrocínio. Essa está virando regra. Tá? Bom, então, quem está trabalhando lá na Previc, no Ministério, enfim, no governo, entende que isso não deve ser assim e esperamos nós aqui que haja mudanças que estanque essa e que passe, no mínimo, a ser exceção. Né? E o outro princípio é que os direitos adquiridos dos aposentados e elegíveis, eles têm que ser mantidos e respeitados. Né? Isso está lá na lei, e isso não encontra paridade, vamos dizer assim, na resolução presente. Né? Então, na lei está dizendo que vale, para os aposentados e elegíveis, vale as regras conforme ele se aposentou. As regras nossas foram benefícios vitalícios, registrado pelo PC, então essa regra tem que ser mantida. Então, em tese, né, a retirada do patrocínio não deveria ser alcançada para os aposentados. Tá? Bom, né, lá está o nosso pessoal lá que nos defendem, esgrimindo com esses argumentos. Naturalmente, tem os outros lados e a gente tem que estar preparado. Né? E também os direitos acumulados pelos ativos, né, não se aposentou, mas tem 1/3 já, bom, então eu acumulei 1/3 de direito, assim, simplificando, né, os direitos acumulados. Bom, com base nisso, qual é a proposta elaborada pela ANAPAR? Tá? É que, em tese não, pela lei, pela 109, ela está certo, né? A lei de 109 fala em retirada de patrocínio, mas não condiciona a retirada de patrocínio à extinção do plano. Tá? Quem faz isso é a resolução, hoje 53. Já foi a 11 e foi a 53. A legislação não diz. Inclusive fala em ou. Né? Então, não condiciona. A ANAPAR retoma esse conceito e faz uma proposta em que pode haver retirada de patrocínio com a continuidade do plano. Então, o plano BD, vitalício, mutualista, continuaria a proposta da ANAPAR. Não, o que ainda não foi decidido, não foi votado, não vai ser discutido, tá? Continuaria a mutualista sem a participação da patrocinadora. Bom, mas aí a patrocinadora sai assim, no mole? Não. A proposta da ANAPAR estabelece uma multa para ela sair. Né? Multa é o termo meu. A Cláudia usa muito o termo pedágio. Né? Eu acho que o termo multa é mais. Pedágio ou multa, tá? Que seria algo em torno assim de 1%, na hora do cálculo, de trazer o cálculo a valor presente, aquela famosa taxa de desconto, que nós reivindicamos que seja zero, e que a atual legislação diz que é a taxa de juros do plano, ou seja, para quem é do plano único, 4%, então faz todos os cálculos e aplica uma taxa de desconto a 4% ao ano, no CEPREV 4,53%. Né? Como multa, como pedágio para a empresa que quer tirar o patrocínio, diminui em 1% essa taxa. Então, tu diminuindo a taxa de desconto, o dinheiro que vai ficar no plano, não é o dinheiro que toca para cada um, tá? Ele vai ser maior. Ou seja, a patrocinadora vai pagar mais por ter uma taxa de desconto diminuída em 1%. Bom, com isso, o que está sendo colocado? Até por isso que eu faço bem em questão e as pessoas, como é que estão as minhas reservas individuais, coisa tal. Reservas individuais em plano mutualista não existe. Elas só passam a existir no momento que o plano vai terminar. Como a proposta da ANAPAR diz que o plano vai continuar, não vai ter mais reserva individual, vai continuar. O bolo mútuo para pagar os nossos direitos, e aí não transforma, na proposta da ANAPAR, não transforma direito em dinheiro. Continua o direito, tá? Com os riscos que isso tem. Tá? Também incute ao patrocinador a obrigatoriedade de arcar com as despesas futuras, tanto das contribuições normais, né? Por exemplo, plano único é um que continua contribuindo, a patrocinadora e cada um dos participantes. Então, a patrocinadora tem que pagar todas e as administrativas também. Todos os fundos
administrativo, fundo de contingência, todos esses fundos que tem lá no plano continuam, não vai ser repartido, né? E cria-se uma figura, né, na proposta da ANAPAR, de um comitê gestor de plano, tá? Que é um comitê eleito, tá? Que vai gerir o plano, né? Não vai ter mais patrocinadora, vai ter entidade. E, e agora, como é que vai ser gerenciado isso aí? Bom, de a figura de um comitê gestor do plano. A permanência no plano, nesse novo plano que continuaria, né, é optativa só para os ativos. É compulsória para os assistidos. Então, o plano continuaria. Bom, em síntese, tá? É a proposta da ANAPAR em relação à retirada do patrocínio. A ANAPAR tem restrições a essa proposta. Tá? Nós achamos um risco alto para os participantes, né? Um fundo mutualista com as regras não tão bem definidas. E nós estamos buscando expor essas nossas restrições nos fóruns adequados. Junto à ANAPAR, estamos elaborando propostas, para isso contamos com a ajuda prestimosa do nosso consultor, José Roberto, tá? Elaborando, enfim, alguma argumentação no sentido que algumas mudanças possam ser feitas. A questão central para nós, tá, dessas restrições, a questão central é que a questão central é a manutenção do direito adquirido, e ela não fica garantida. Estritamente ela não fica. Fica mutualista, paga lá 1%, lá, coisa e tal, mas e se um plano der água? Tá? Então, não está garantida, né? Nós temos outras propostas, tipo via seguro, um seguro adicional para garantir a vitalicidade, achamos que é mais efetiva. Enfim, temos propostas para ir discuti-las, tá? Achamos que ela tem que ser optativa também para os assistidos, né? Não pode, diante da magnitude do impacto desse, né? De uma hora para outra, as patrocinadoras saem do plano, né? Nós não podemos abrir mão de que cada um dos participantes tenha o direito de discernir o que é melhor para si. Né? É uma mudança muito grande. Né? Então, para nós não cabe empurrar, né, de forma compulsória uma decisão desse tamanho. E também achamos que, para algo dessa magnitude, é necessário estabelecer condicionantes, tanto ao equilíbrio do plano, pegar um plano que está equilibrado, está com superávit, coisa e tal, e agora dizer que ele vai ser sem patrocinador, ele vai continuar, bom, existem boas possibilidades de dar certo. Agora, se tu está com um plano, como foi colocado aqui até pelo Zé Roberto na outra live, que o plano tem 40% de reserva amortizada, tem não sei quanto para rapar, tem uma idade média de não sei quanto, coisa e tal, tá, e tu... Então, vamos aproveitar essa discussão com todas essas cabeças qualificadas que lá tem e vamos colocar alguns condicionantes para, se isso vier a acontecer. E também quanto à governança da entidade. Tá? Nós vamos ficar representados por quem? Tá? Qual é o equilíbrio que tem? Que tipo de entidade? Porque nós temos que lembrar que, pós-privatização, as FPCs mudaram. Primeiro, elas participaram do processo de privatização, tendo lado no processo de privatização. A nossa foi assim. Tá? E depois, o grande patrimônio dos fundos BDs, né, virou um negócio, porque aí tu imagina 5, 7 bilhões ser gerenciado sem o controle efetivo de patrocinadores, não, parei um pouquinho. Né? Para aí, mudou as coisas. Tá? Então, nós achamos que há necessidade de, legalmente, né, haver condicionantes da governança das entidades. Não é qualquer entidade que pode... Bom, agora eu pego 5 bi aqui do nosso plano único ICE-Prev e eu saio aí, agora sem patrocinadora, administrar. Não, peraí, vamos pensar nisso. Até porque essa proposta do comitê gestor, para nós, é frágil, tá? Porque ela não está prevista em lei.
A Lei 109 diz que a governança das FTCs é Conselho Deliberativo, Diretoria Executivo, Conselho Fiscal, cada um faz isso e aquilo, está lá definido a coisa. O que é esse comitê gestor? Que responsabilidade tem ele? Como é que isso, como vai ser respondida as questões lá na frente? Então, são questões que precisam ser melhor equacionadas, né? E as condições de retiradas, no nosso entendimento, elas devem ser desvinculadas das hipóteses financeiras do plano. Né? Se é multa, se é pedágio, se é 1%, se é 0,5%, se é 2%, né? Ela não serve, sendo condicionada. A gente tem presente que as patrocinadoras privadas, elas têm o poder majoritário dentro das entidades. Então, elas podem trabalhar para escolher o melhor momento de retirar o patrocínio. Então, ela vai manipular a taxa de juros, ela vai escolher coisa e tal, vai ficar 2, 3 anos ajeitando as coisas para depois sair. Então, esse 1% que foi colocado como multa vai sair, não vai ter efeito. Tá? Então, não pode, tem que ser um indicador da economia, tá? Que não tenha essa ingerência. Né? Mas, enfim, são ideias, só eu coloco para vocês, assim, só para dizer, nós somos contra, né? Mas somos contra porque não, parei um pouquinho, não. Nós temos propostas a apresentar, né? Vamos procurar apresentar, não nos achamos seguros diante da proposta apresentada, e vamos lá dentro, né? Somos parceiros, né? Estamos do mesmo lado, nós podemos dialogar em cima disso. Né? Então, é essa a visão que a APAR tem, né? Que vamos tentar, né, de uma forma ou outra, colocar em prática. Sabemos, né, que não é que nós somos minoria, né? Nós temos uma condição que nós estamos mais adiantados no processo. Nós já fomos privatizados. A Eletrobras foi privatizada, ainda não retirou o patrocínio. Nós já fomos privatizados, já tentaram retirar o patrocínio, já teve toda uma realocação de forças dentro da nossa categoria em função da retirada do patrocínio. Já teve gente vendo que ia lucrar, teve gente achando que ia perder. Então, os efeitos retirados do patrocínio ficaram bem candentes na nossa categoria. Né? Em outros, a Minas Gerais, o governador quer privatizar, se privatizar talvez isso, talvez aquilo, o setor bancário, né, é forte, Previ, Funcef, coisa e tal, né, então, o que a gente quer mostrar, assim, é o que a gente sabe aonde apertou o sapato que a gente vivenciou esse episódio, né. Nós sentimos na carne o que foi, o pessoal de São Paulo também. Nós temos uma aliança estratégica com os eletricistas de São Paulo, temos, inclusive, uma reunião marcada na semana que vem, onde nós vamos tratar de fazer estratégia juntos também para isso melhor chegar. Enfim, né, estamos aqui trabalhando e buscando, assim, dar mais tranquilidade nesse duro momento de transição. Né? A gente sabia, né, que não é fácil, né? Muitas pessoas, mas isso me deixa muito aflito, coisa e tal, mas é uma coisa que a gente vai ter que se preocupar pro resto da vida, por isso que nós temos que nos manter organizados, e a fala que o João está chamando aí para fortalecimento da paz. Tá? Então, esse seria nosso ponto 1, né? Como eu disse, é de caráter informativo, né? Não sei se o nosso chat, eu não sei, peço ajuda aqui, bagunçou bastante, né, pelas tentativas, né, do boicote aí que os nossos adversários estão tentando. Ok, se alguém, então, quiser fazer uma pergunta sobre o que foi relatado aqui nesse ponto, pode levantar a mão, senão, Fernando Todeschini. Vai lá, Todeschini. Tá, é o seguinte, essa história de trazer a valor presente é sempre falado. Vamos trazer a valor presente e tal, não sei o quê. E aí entra da discussão da taxa de desconto. Não é a parte de taxa de desconto que é o problema. O problema é trazer a valor presente. Quantos anos eu tenho pela frente? 20 anos, 30 anos? Não sei. Pode ser 10. Mas a primeira decisão que me importa é se eu estou afim de alguma coisa. Então, aí eu comparo, por exemplo, se alguém andou vendo esses assuntos sobre valuation de empresas, o Damodaran, um dos mais famosos, ele diz assim, primeiro tem que saber se o dono quer vender a empresa. Primeiro é isso. Se ele não quer vender, é o sonho dele,
É o negócio dele, é como ele vai viver, ele até está sujeito até ir à falência com a empresa, não interessa, é o sonho dele. Ele não quer vender. Nós não queremos, eu não quero. Eu não quero sair do plano. Eu trabalhei 30 anos e esses 30 anos foram feitos dessa forma. Eu poderia estar diferente agora, poderia estar rico, poderia estar muito pobre, seria diferente. Decidi ficar na empresa. Isso é o meu direito adquirido, em primeiro lugar. Segundo lugar, o próprio Damodaran diz, a taxa de desconto é uma adivinhação. Não existe isso, o cara diz, que é 6%, que é 5%. O pessoal tenta colocar 6%, é um absurdo. 4% eu acho um absurdo. O país vai para nível de desenvolvimento. Certamente vai, é o Brasil, não é outro país, não é Nigéria. Nigéria pode comparar população semelhante, riquezas talvez similares, mas o Brasil é Brasil. O Brasil a inflação no Brasil vai cair a 1%, vai ficar assim por muitos e muitos anos. Vai ser assim. Então, alguém está a fim de calcular a taxa de desconto a 1%? Não, né? Os espertalhões não vão fazer isso. E a nossa fundação também está fazendo um baita de um esforço para fazer o seu negócio, que nem o Sandro falou. Nós não temos essa condição de discutir isso agora com essa turma que está aí. Pode ser adiante, uma turma um pouco mais séria, não sei como é que pode chamar uma turma mais séria, né? Mas do jeito que está a coisa, eu acho que não. Eu acho que as pessoas têm que ser mobilizadas para dizerem que não é para acontecer nem a retirada de patrocínio, e também há um equacionamento de déficit, que agora temos um exemplo, o pessoal não está gostando, certamente a Eletrobras e o restante do pessoal não está gostando. A Eletrobras certamente viu com maus olhos a Petrobras entrar com, quanto é que era 6 bilhões, né? Entra com 300 milhões este ano. E, aos poucos, para manter os planos até 93 anos. Algum dos malandrões está pensando em fazer um plano para 93 anos, eles vão calcular essas tábuas de mortandade, etc., e vão levar o negócio para 82, 83 anos, no máximo. Então, eu acho que o Sandro está muito bem colocado, só que o problema principal é que essa negociação está acontecendo num ambiente extremamente complicado. Nós recém saímos de um ambiente que era... A gente viu ainda na reunião de hoje, né, o Sandro vai ter percebido tranquilamente, os odientos, eu chamo de odientos. Aqueles caras que veem que a gente está conseguindo discutir um assunto, nós aqui, os 60, 80, quanto é que tem agora? 80 e poucos? 92, João. Estão chegando a uma conclusão. E aparece um ou dois odientos e começa a atacar pessoalmente, principalmente o líder. Então, garanto que o Sandro está sendo atacado. E vai fofoca, e vai o WhatsApp, etc. O objetivo deles é esse. É fazer com que as pessoas fiquem discutindo a própria fofoca, a própria malversação de palavras. É isso que eles querem, para que a gente não chegue a uma conclusão nenhuma. Não é uma pergunta, é uma colocação, né? Para mim, obrigado, Todesquim. Eu quero vender a minha empresa. Bem colocado. Eu não quero sair do plano. Tá certo? Ok, bom, desculpe o tempo que eu... Não, obrigado, Todesquim. Ilustrou bem o assunto. Não sei se o Zé Roberto quer fazer alguma consideração, Zé Roberto, nesse ponto aí, ou não? Não, na minha parte, eu não só entendo, como concordo com tudo que foi colocado. Eu acho que a questão de taxa de desconto é um problema, mas o outro problema, ele traz maior incerteza ainda do que a taxa de desconto, que é a questão exatamente da longevidade, né? Ainda que você tenha uma taxa zero, né, como eventualmente pode se pretender ou pode se imaginar, a taxa é só um elemento, o outro elemento é o tempo, né? A gente vai descontar qual fluxo de qual tempo. Você vai ter que estimar uma idade que seja o mais rigoroso possível, né? Não, vou acrescentar os 82 anos, como foi mencionado, que normalmente é a idade considerada mesmo, vou aumentar 10%.
Tá bom, a gente vai para 90. Tá, mas quantas pessoas centenárias existem hoje? Mais do que isso. Não importa até quando você vai viver, importa que o seu direito não é uma renda até determinada idade, é uma renda vitalícia. Eu acho que esse é o ponto mais importante dessa discussão. Quer dizer, o que tem que se discutir é a cobertura, né, e a característica da cobertura, que é de natureza vitalícia, e não a sua quantificação. Qualquer quantificação que se faça, sabendo que a taxa de juros ela é incerta, mas que principalmente o prazo desse desconto é mais incerto ainda, é covardia, na minha opinião. A única coisa que garante que foi contratado é a renda vitalícia. É isso, mas eu acho que essa minha opinião ela converge ao que foi apresentado, e no mais eu concordo com as opiniões aqui tratadas também. Obrigado, Zé Roberto. Passando a apreciação, então, do ponto 2. Né? O ponto 2 é a deliberação pelo ajuizamento de ação civil pública em face da elevação no custeio dos planos únicos CE e 2 RGE. Na verdade, nós já estávamos tratando, a partir de muitas reclamações, de muitos questionamentos que aparecem no grupo dos nossos associados, né, em função, enfim, do que representa na vida de cada um essas contribuições extraordinárias adicionais, né. Então, a gente acionou a COP lá para, olha, né, vamos ver, e eles estavam estudando, nós estávamos na linha de fazer ações individuais, tinha algumas até já começando a serem encaminhadas, e aí surgiu essa bomba, né, de que surgiu agora para nós, quando a gente estava justamente discutindo em nível nacional toda essa questão que o Zé Roberto apresentou, quando ele disse, não, o 2021 está postergado, eu digo, não, para nós não. Aí que a ficha caiu, né? Aí, da questão da resolução 55. Então, isso mudou um pouco o foco, e aí a COP reestudou o caso, né? E nós estamos partindo, então, para uma outra solução. Para apresentar, então, essa proposta, deixar bem claro aqui que a gente não está tratando, assim, não quer vender falsas ilusões, né? Então, a gente não está tratando de irregularidade, o déficit, equacionamento de déficit tem regras, as regras são cumpridas, né? A fundação não descumpriu regras previdenciárias, né? Ela tinha o direito, né? Acho que deveria, por uma questão ética, ao tomar a decisão, no mínimo, ter feito publicidade disso, ter mostrado, olha, tem essa opção, nós vamos por aqui por causa disso, disso. Não, ao invés disso, sonegou qualquer informação sobre o assunto. Essa é a nossa grande crítica, né? Mas quando a gente fala, então, em ação judicial, né, a gente vai partir, né, para algo que sensibilize a justiça, né? Então, eu passo a palavra para a nossa advogada Ingrid Emiliano, né, da COP Advogados, para ela fazer a apresentação, agradecendo a presença da Ingrid aqui entre nós. Vai lá, Ingrid. Boa noite, então, para todos, né? Acho que um pouco aí do pessoal chegou depois da minha entrada aqui na sala. Então, vou falar brevemente, né, sobre o que a gente busca com esse processo judicial. Como falou o Sandro, nós, diante das circunstâncias que foram trazidas, inicialmente se pensou em ações individuais, com o objetivo de uma maior sensibilização judicial, mas com o reforço aí das informações da Resolução 55, nós optamos, então, por encaminhar a ação civil pública, né, onde a APAR atua como a parte do processo em nome de todos os seus associados, né. Por que nós decidimos por esse caminho, né? Como o Sandro trouxe, a Resolução 55, ela traz essa faculdade da entidade de previdência postergar o equacionamento do déficit ali do ano de 2021, inclusive juntar o de 2022 para um outro momento, evitando, né, esse massacre, digamos assim, que os assistidos estão sofrendo com as contribuições extraordinárias, né? O Sandro nos trouxe vários casos de assistidos que estão tendo valores bem significantes no somatório de todas as contribuições extraordinárias.
Além disso, a gente fez uma pesquisa ali nos planos de equacionamento, né, nos resultados dos planos, resultados anuais dos planos, e a gente percebeu que há muito tempo, desde 2012, estão ocorrendo, né, esses planos de equacionamento, o que traz uma onerosidade bem grande para os assistidos que estão arcando com essas contribuições. Então, nós decidimos por trazer tudo em uma ação civil pública, aonde a gente consiga trazer o peso da associação representando todos os associados, há uma evidente homogeneidade na situação, porque todos passam, né, pela mesma situação, e espera-se uma compreensão do judiciário que não é tão fácil, né? Quando se fala de previdência complementar no judiciário brasileiro, ainda é muito difícil essa compreensão de olhar mais para a realidade do que para a lei. A lei possibilita o implemento das contribuições extraordinárias, nós sabemos, muitos juízes se apegam a isso como a única norma que vige, né? Se apegam muito à previsão legal. Então, o desafio que nós estamos propondo nessa ação civil pública é justamente trabalhar as outras previsões da lei de que teria essa possibilidade de não fazer agora esse equacionamento em 2021 e em 2022, considerando os valores das contribuições extraordinárias que hoje estão sendo vertidas, né, fazendo um contraponto com essa onerosidade demasiada que os assistidos estão enfrentando, e fora outras questões jurídicas que não cabe aqui trazer com grande, né, detalhes, em relação à legislação, né? Uma delas é qual o impacto que essa saída que a Resolução 55 traz, qual o impacto para os assistidos e para o plano, através dos estudos que foram feitos, da entidade não ter optado por essa faculdade que a resolução traz, né? Fazemos uma crítica, assim, um pouco mais expressa também no processo, né? No sentido de que não se pode mais, no momento em que se está em âmbito nacional, inclusive, não só dos associados da APAR, dos planos de previdência da Fundação Família, né? Mas no âmbito nacional não se pode mais continuar com essa análise fria da lei, né? Existem peculiaridades de situações fáticas que cada plano possui que precisam ser enfrentadas, né? E nós fazemos essa crítica no processo e vamos trabalhar esse outro lado de que chegou o ponto que não se pode mais dizer que a lei permite e deu, né? Então, a gente tem esse grande desafio no processo, que é olhar e apontar o dedo para isso, né? Não se pode mais levar essa desculpa à frente, porque tem pessoas que estão sendo demasiadamente prejudicadas. E, em especial, os assistidos que contribuíram aí, como um dos colegas falou no início, né? 30 anos trabalhando. Então, foram muitos anos de contribuição para um plano. Então, a gente tem esse desafio de trazer tudo isso. E entendemos que todo esse conjunto, em nome da associação, tem um peso maior, né? E essa é a nossa proposta. Tiveram algumas decisões, ainda que precárias, né, em outros tribunais de justiça do Brasil, que a gente teve acesso a esses processos, discutindo essas peculiaridades também. Então, isso reforça justamente esse desafio, que é mostrar para o judiciário que a situação está mudando, né? E que é preciso que ele se atente para essas mudanças e avalie as situações concretas. Então, essa é a nossa proposta, é aliando o que a lei nos traz, como o judiciário enfrenta e o que nós temos das situações específicas, dos planos que nós estamos trabalhando para sensibilizar esse judiciário que é tão inflexível quando se fala de previdência complementar, né? Fico à disposição aqui para vocês me perguntarem, dúvidas. Sandra, se quiser que eu fale mais alguma coisa, se quiser me complementar, estamos aí para isso. Acho que só vai no sentido da limitação da contribuição, é isso, Ingrid? Isso, o pedido da ação a gente ainda não definiu, né? A tese ela já está pronta, falta definição do pedido, mas qual é a ideia principal, né? Isso depois pode ser também divulgado, mas é que a gente ainda não bateu o martelo específico, porque a gente tem que pensar em todos os reflexos que isso pode causar.
Mas o primeiro objetivo com a ação é a cessação dos descontos das contribuições extraordinárias a partir do ano de 2020, né? Essa é a linha principal. E estamos pensando em um pedido sucessivo, justamente trabalhando nessa sensibilização de uma limitação de, no máximo, até 10% dos rendimentos líquidos de cada assistido, né? Então, seria um pedido sucessivo para não dizer que a gente quer o melhor dos mundos, né? Mas para a gente justamente trabalhar essa sensibilização. Então, a ideia inicial é essa, a gente ainda está pensando e vamos decidir, mas o caminho, a princípio, é esse, né? O principal é justamente a cessação dessas contribuições, né? A partir do exercício ali de 20. E esse sucessivo ainda é o que a gente está avaliando, mas me parece que é um caminho saudável, assim, para esse enfrentamento. Ok, Ingrid, valeu. Alguém, vamos na mãozinha mesmo, que alguém quer fazer algum questionamento para a Ingrid? Tentar ligar o microfone e falar, tem algum... Gerson Pulcani, olha aí, ó, teu colega aí, Ingrid, hein? Te prepara. Tudo bom, Gerson? Tudo bem, Ingrid, tudo tranquilo. Não, a ideia, assim, ó, é a gente convergir aqui de maneira que se consiga produzir alternativas, porque a gente está no mato sem cachorro, né? Considerando essas informações que o Dr. José Roberto colocou para nós, tá? Que pode ter alterações legislativas aí em relação às resoluções. Tu não achas que poderia perder o objeto se houver algum tipo de alteração aí nessas legislações? Talvez não seria um momento de se aguardar um pouquinho mais, que ficasse um pouco mais clara essa situação, para que essa ação ela não perca o objeto logo ali na frente? Certo, Gerson. Do meu ponto de vista, né, considerando que esses equacionamentos eles já estão ocorrendo e que as contribuições elas já estão sendo descontadas, né, acredito que uma superveniente resolução ela vai ter efeitos posteriores, né, que talvez não tenha o condão de voltar à situação anterior, né? Então, é possível uma resolução mais favorável? Mas enquanto isso, os déficits já estão sendo equacionados e as pessoas já estão tendo as suas contribuições vertidas, né? Então, ainda que venha uma resolução posterior que traga algum efeito anterior, que eu acredito que isso não vai ocorrer, até pela norma básica, né, de que a resolução deve trazer efeitos posteriores e não anteriores, eu acredito que ela não vai perder o objeto, né? Acredito que possa ter um efeito positivo, uma resolução com melhor saídas e soluções posteriores, mas pelo menos para o cenário que nós nos encontramos hoje, em agosto de 23, acredito que não perca o objeto judicial, né? Falando assim superficialmente, né? Hoje, no contexto que nós temos hoje analisando. Deixa eu me permitir ser muito ousado, me meter Claro. na conversa de dois advogados. Três Mas, cabeças assim, pensam melhor que duas. Mas veja bem, assim, ó, o que o Zé Roberto traz para nós, que é muito difícil reverter o quadro das contribuições extraordinárias existentes, que vai ser o foco da ação, tá? E nas não existentes, ou seja, déficits ainda não equacionados, há um aditamento, né, um diferimento, né, na verdade, para ser depois cobrado, né, sob uma ótica de uma nova resolução, coisa e tal. Mas, por isso que eu ressaltei a questão de estabelecer um certo limite, né? Eu acho que a forma como nós estamos pensando, Gerson, como a COP pensou, né? Ela é complementar às mudanças da legislação, entendeu? Porque ela não tá atacando. Olha, a resolução 30 está errada por isso e aquilo, entendeu? Não. Olha, o que nós vamos dizer? Olha, a capacidade das pessoas se exauriu de pagar.
né? É preciso que haja algum, e aí a sensibilização. Então, acho que são complementares, mas eu estou sendo ousado para me meter na conversa de dois advogados. Né? Imagina. Não. A gente está sempre tentando construir de uma forma que ali na frente a gente não dê com os Todo burros mundo d'água, tenha né? sucesso, né? Exatamente. A ideia é justamente se ter êxito, né? A gente sabe que essas contribuições extraordinárias está tirando o sono de muita gente, né? E vai logo ali adiante, pelo que se está vendo, o pessoal do CEPREV vai ser atingido, eu sou um deles, né? Então, buscar uma solução que não seja fulminada logo ali na frente, é só essa a ideia de se construir. Mas muito obrigado, eu acho que está atendido, eu acho que é isso aí. Nós que Todeschini. Eu estou pensando aqui, tu vai conversar com o juiz tem a sua cabeça, e da cabeça dele sai cada sentença, uma diferente da outra. E agora, há pouco tempo, escutei aí, viu, umas decisões, aí o cara pensou da cabeça dele, com os neurônios dele, e chegou a conclusões que não tem nada a ver com a lei. Se a gente focar no sofrimento que estamos tendo para pagar essas contribuições, eu não sei se é um bom caminho, porque funcionário de estatal, ex-funcionário de estatal, as pessoas não acreditam muito que tenha sofrido muito, eu acho. Agora, uma coisa eu acredito, eu não vi nenhum colega meu que tenha ficado muito rico com as aposentadorias que recebeu, a menos que tenha sido esperto, ele investe em ações que dão dividendos, dê valor patrimonial, etc., todo aquele assunto do investidor. Mas, normalmente, as pessoas, depois de uma certa idade, eu não estou preocupado em juntar dinheiro nunca mais na vida, provavelmente. Eu quero comprar uma máquina de lavar roupa, uma de louça para o meu filho e tal, essas coisas. Todo o meu dinheiro vai para o mercado. É como aquele auxílio emergencial, só que em outro nível, claro. Então, colocar para o juiz, de uma forma mais didática possível, que esse dinheiro que está nas nossas mãos e que deve ficar nas nossas mãos, nós utilizarmos ele muito bem para fazer gastos na sociedade, no mercado. A gente vai movimentar o mercado, desde comprar roupa, ou até roupa para doar para os outros. Cobertor aqui na frente passa um monte de gente. Eu gostaria de ter dinheiro para juntar aqui na sacada um monte de cobertores. O cara passa aí, atira, joga o cobertor para baixo. Isso movimentaria a economia. Eu não estou interessado em ficar guardando dinheiro. Eu acho que essa ideia tem que ser passada para o pessoal. E deixa esse juro baixar para ver como é que vai ficar a coisa. O pessoal vai começar a correr atrás de outras coisas, não só pegar o dinheiro e aplicar em banco. Como um juiz, o pessoal do judiciário garante que uma boa parte deles é aplicação em títulos públicos. Eu acho que uma das saídas que tem que ser pensadas talvez seja essa. Não sei. Ok, Todeschini. Valeu, obrigado. Alguém tem mais alguma questão? Podemos... Agora sim é um item deliberativo, né? Precisamos botar em votação. Ok? As perguntas, encerramos as perguntas. Então, coloco em deliberação. Os associados presentes autorizam o ajuizamento... Antes, vou explicar a votação. Né? Então, nós pedimos assim, até porque, eventualmente, pode ter não associados, a gente tem que depois filtrar com as nossas listas. Então, nós pedimos que os votos contrários sejam registrados no chat para que possamos calcular o resultado. Né? Os votos favoráveis fica a critério de cada um fazer suas manifestações, né? Mas os contrários, obrigatoriamente, registrem no chat. O Roberto Reich levantou a mão. É que nem todos os participantes, né, fazem parte do Plano Único ou RGE. Então, a votação deveria ter a opção daqueles que não pretendem votar. Não, pode registrar. Então, assim, ó, não é quem vota a favor ou quem vota contra. Ou seja, quem vota a favor tem que contar quem vota a favor e quem vota contra. Contagens independentes. Roberto, essa questão nós temos feito, tentando sempre aglutinar, né, para não diferenciar aqui os grupos, né? Eu acho que está presente, já até foi dito aqui pelo próprio Gerson Lucani, que é advogado, né?
Se o José Roberto não trouxesse essa notícia, que é muito provável que os déficits de 2022 não precisem ser equacionados, nós do CEPREV já íamos estar com o mesmo problema. Então, assim, na verdade, nós aqui da PAR, nós colocamos as votações, assim, para todos os associados. Entendeu? Para todos os associados, e fica no critério de cada um. Nós sabemos que, né, nós não vamos do CEPREV estragar a votação do pessoal do Plano Único, né? Se eventualmente isso aí acontecer, a gente pode vir mas a questão aqui é trabalhar essa união que vai nos levar mais adiante, né? Não fazer essa diferenciação. Então, eu mantenho a proposta, já vejo que vários já estão votando, autorizando o ajustamento, votando a favor, né? Que o façam no chat, né? E os contrários, obrigatoriamente, para a gente confirmar. O Pradella levantou a mão, está querendo fazer uma... Só uma consideração, que eu entendi que a votação é para autorizar a APAR a entrar com a ação, independente de que eu seja do Plano Único ou do CEPREV. Nós estamos, nesse momento, autorizando a APAR a entrar com a ação em favor de todos os associados, independentemente do plano. Esse é o meu entendimento. Exatamente. Tu tá certo, Pradella. Tá certo. Tá? Então, coloco em votação. Certamente, pelas manifestações aqui, a proposta está aprovada. Então, registro que está aprovada a autorização para ajuizamento de ação civil pública através da PAR. Dessa forma, eu encerro a Assembleia, agradeço a participação dos associados, acho que nos ajudaram até a fazer uma reunião melhor, porque terminamos conversando mais ao invés do chat, foi bom, né? A descontração serviu, acho que particularmente achei uma ótima reunião, então encerro a Assembleia e vou devolver a palavra ao meu conselheiro João Fernando para dar Sandro, aí. Oi. Sandro, só um minutinho. Assim, a Vera conseguiu agora. Agora consegui, não consegui entrar no chat, eu voto a favor, porque eu acho assim também, que nós somos uma comunidade que está lutando para reter aquilo que foi um sonho nosso na nossa mocidade, né? Muito bom. Quando nós nos aposentássemos, nós tivéssemos recurso para conseguir nos manter no nível que a gente vinha vindo, ou pelo menos não depender assim de filho, de coisa, né? Esse era assim o intuito do plano previdenciário. E agora, sem mais nem menos, decidem que vão tirar venderam e depois vão tirar o patrocínio, e o que nós contribuímos, como o Fernando disse, 30 anos, vai tudo a água abaixo, nós temos que lutar mesmo. Vamos lutar. Não podemos, que isso aí não pode ocorrer, ao menos para nós que temos esse contrato, né, de plano, de que era vitalício. Não sei hoje como é que está sendo feito, ou foi feito depois, né? Mas esse é o meu entendimento. Boa noite. Legal, Vera. E obrigado pelo... Que bom que tu achou o microfone, Vera. Nos brindou com uma bela fala. Muito obrigado, viu? Então tá, encerro a Assembleia e passo a palavra para o João Fernando. Vai lá, meu conselheiro. Isso aí, concordando com a Vera, nós temos que lutar, lutar, lutar. Mas só teremos força para resistir e garantir os nossos direitos se organizados. E a APAR é a única entidade que tem legitimidade para nos defender. Então, agradecemos a todos que participaram, contribuíram nessa nossa Assembleia e convidamos para os nossos próximos encontros também, porque é importante a participação de cada um de nós
e chamarmos também outros colegas que ainda não estão conosco, para não deixá-los fora e para se juntar a gente para que a gente tenha mais força. Boa noite a todos.